Bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Aqui, as histórias ganham vida em forma de áudio. Coloque seus fones, abra o coração e venha se apaixonar em Procura-se um Marido, da autora Karina Ricci. Capítulo 43. O sequestro nada mais era que Max me levar para um lugar bem tranquilo. Ele estava muito falante naquele início de tarde. Comentou sobre o tempo, sobre o trânsito, contou como seu time de futebol jogará mal no dia anterior, e sorriu ao descrever o vexame, parecendo feliz mesmo com o fracasso do time do coração, e me pediu que eu o acompanhasse a um dos jogos um dia desses. Avisou que tinha ligado para a mãe confirmando o jantar daquela noite. Nem parecia o mesmo Max que eu conhecera meses antes. Entretanto, de certa forma parecia. Era como se aquele Max estivesse ali o tempo todo, esperando alguém libertá-lo da garrafa. E esse alguém fora eu. Fiquei surpresa quando paramos no estacionamento do Parque Municipal, bem cuidado e arborizado. Uma grande lagoa repleta de vida, por onde muitas pessoas circulavam sem pressa, deixava o local com um clima lírico, como os finais de tarde de séculos passados. Não imaginei que você ia me trazer aqui. Adoro esse lugar, exclamei surpresa, enquanto Max estendia uma grande toalha no gramado. Eu disse que íamos fazer algo diferente hoje. Ele me tomou pela mão e me ajudou a sentar, depois abriu uma grande cesta de piquenique e retirou uma infinidade de guloseimas, biscoitos, frutas brilhantes e suculentas, croissants de chocolate, sanduíches que fizeram meu estômago roncar, queijos picados em quadradinhos perfeitos. Por fim, fez surgir uma garrafa de vinho e 2 taças. Eu queria, ele sorriu. Eu quero passar um tempo com você, conhecer tudo sobre você. É para isso que serve o vinho? Para me fazer falar? Brinquei. Ele gargalhou. Eu sorri em resposta. Max nunca fora tão aberto, tão livre, tão acessível. Não, ele me serviu uma taça generosa. Serve para criar um clima mais íntimo, para você confiar em mim. Eu confio em você. Ele fez uma careta divertida. Mas não o suficiente para me contar o que você fez na adolescência, zombou. Ah, isso já faz tanto tempo. E na verdade é você quem nunca me conta nada. É um sacrifício arrancar alguma coisa sobre você, reclamei. O que você quer saber? Ele perguntou franzindo a testa, como se fosse o mais completo absurdo eu querer saber mais sobre ele. O que você quiser me contar. Qualquer coisa, dei de ombros. Ele deliberou por um momento antes de começar. Você já conhece a história toda. Fui um aluno exemplar por onde passei. Sempre estive ligado aos esportes. Até pensei em fazer educação física, mas descobri que a remuneração não era lá essas coisas, então optei por uma carreira que tivesse mais mercado. Na época, comércio exterior estava em alta, e não tinha muitos profissionais na área. Ralei muito para me tornar o melhor aluno da minha turma de administração. Assenti. Aquilo era tão a cara dele. Nunca me meti em nenhum problema sério. Ele continuou. Só depois que conheci o Paulo me tornei um pouco mais irresponsável, mas ainda assim não fui muito longe. Foi o Paulo que me apresentou a cerveja. Foi quando tomei meu primeiro porre, aos 19 anos. Acabei passando mal que precisei ser levado pro pronto-socorro. Depois jurei que nunca mais ia beber na vida. Ele tomou um gole de vinho. Eu ri, mas então pensei em algo que havia muito me incomodava e de que ele propositalmente evitava falar. Você nunca fala sobre nenhuma mulher. Porque não tenho o que falar. Estreitei os olhos. Pensei que você quisesse que a gente se conhecesse mais fundo. Ele suspirou pesadamente. Alicia, eu nunca tive muitas mulheres. Na verdade, tive só um relacionamento que durou alguns anos, mas que acabou há muito tempo. Quanto tempo? Por que acabou? Quem era ela? Era bonita? Me ouvi, perguntando. Ficamos juntos por 5 anos, Pamela. A gente se conheceu na faculdade. Acabou quando ela decidiu que queria fazer mestrado na Europa. Ela foi e eu fiquei, fim da história. A Pamela era bonita? Insisti. Ele deu de ombros. Era sim. Quanto? Exigi saber. Muito bonita. Droga. Você amava ela? Eu tinha que perguntar. Max me encarou profundamente antes de responder. Eu achava que sim, murmurou tocando meu rosto. Como assim achava? Eu achava que sabia o que era amar. Então você apareceu, transformou minha vida num inferno e fez minhas convicções e certezas ruírem. Ele se inclinou sobre mim, como um leão se apoderando de sua fêmea, me obrigando a deitar. E ficou ali com um braço de cada lado de minha cabeça, o rosto próximo ao meu. Nunca senti nada parecido com o que sinto por você, se é isso que quer saber. Imagino que seja amor,
porque me sinto miserável quando estou longe de você. Não consigo te tirar da cabeça nem mesmo quando tento. Um sorriso que fez meu coração quase parar de bater surgiu em seus lábios perfeitos, antes de ele se inclinar e me beijar, ternamente. Max se levantou um pouco e se deitou ao meu lado, apoiando a cabeça na mão. O que você acha de contarmos para minha família sobre nosso casamento no jantar de hoje à noite? Mas por quê? Perguntei, apavorada. Não precisa fazer isso. Isso te assusta? Ele sorriu. Muito. Não, mas me apresentar para os seus pais como sua mulher, sei lá, é desnecessário. Ele riu zombeteiro. Você já se deu conta de que é minha mulher, certo? Bom, já, mas... E se eles não gostarem de mim como sua esposa? Se acharem que eu sou a encrenqueira mimada que você achava que eu era? Ou que eu não sou boa o bastante para você? E se ficarem chateados por a gente ter escondido o casamento deles todo esse tempo? Eles não vão achar nada disso. Eu já contei a eles sobre nós. Nada sobre o nosso casamento, claro, mas eles sabem que divido a minha vida com você. E já gostam de você, principalmente o Marcos. Ele me torra a paciência com tantas perguntas sobre você. Isso não ajuda muito, Max. Que nervosa. Você vai ficar bem. Confia em mim, ele disse, mas se sentou me encarando. Intensamente sério. Muito sério mesmo. Alicia, eu te trouxe até aqui porque, na verdade, eu queria falar com você. Sentei-me também. Preciso te contar algumas coisas. Esclarecer alguns pontos. Eu gemi. Já o conhecia o bastante para saber que ele ainda se preocupava com o que estava acontecendo entre nós. Lembra da primeira vez que nos vimos? Ele continuou. Quando trombamos no corredor. Surpresa, respondi. Como eu poderia esquecer? Você foi bem eloquente. Eu fui rude. Ele sacudiu a cabeça desanimado. Mas olha só, o que aconteceu foi que ele correu os dedos pelos cabelos claros. Lembra da conversa que tivemos no carro lá no Mirante? Quando você perguntou se eu já menti para alguém? Assenti. Ele continuou, certo. Tudo bem. Acho que não tem outra forma de dizer. Você está me deixando um pouco nervosa, Max. É porque eu estou nervoso. Ele gemeu, esfregou a mão no queixo e voltou os olhos para os meus com uma determinação absurda. Muito bem. A verdade é que eu fiquei louco por você desde aquele momento no corredor. Assim que ergui os olhos e vi seu rosto, eu fiquei num estado de perturbação tão grande que só posso descrever como fora de mim. E detestei aquilo. Detestei me sentir daquela forma, impotente, como se você fosse o centro do meu universo. Acabei sendo extremamente agressivo, desajeitado, esperando que a minha grosseria mantivesse você afastada da minha cabeça. Ele riu um pouco, mas sem humor algum. Não funcionou, claro. Decidi perguntar de você pelos corredores, mas ninguém sabia muita coisa além de que a garota nova era herdeira do seu Narciso e que tinha perdido tudo graças ao seu mau comportamento. Então eu pensei, ótimo, garota problema. Mais uma razão para ficar longe daqueles olhos azuis perturbadores. Ele alcançou minha mão, entrelaçando os dedos aos meus. Eu te via passar correndo todos os dias, tão linda, com o rosto irritado que não metia medo em ninguém, e rezava desesperado, para que você sumisse da minha vida. Por isso me exilei na escada aquela manhã, para tentar encontrar um jeito de me livrar do que eu sentia, porque eu não conseguia pensar em mais nada, só em você. O trabalho não rendia, e você claramente não demonstrou nenhum interesse por mim. Na verdade, eu até pensei que sentisse certo desprezo. Não é verdade. Você era hostil. Eu só revidava. Mas eu nunca te desprezei. Ele sorriu, brincando com o polegar nas costas da minha mão, traçando desenhos aleatórios. Pequenos tremores me sacudiam. Era assim que meu corpo reagia a cada toque de Max, por mais insignificante que fosse. Não precisa fazer isso. Eu sei que agi mal com você. Me desculpa. Ele beijou minha mão outra vez e continuou. Quando nos embolamos naquela escada e conversamos um pouco mais civilizadamente, percebi que você não era apenas uma mulher linda que me tirava o sono, você era inteligente e perspicaz, com um humor cáustico que beirava o sarcasmo. Ele suspirou. Foi aí que descobri que eu estava realmente lascado. Eu pisquei, atordoada. Mas, você continuou sendo tão idiota? Ele experimentou, arqueando uma sobrancelha perfeita. Bom, na verdade, eu achava que você me detestava. Ele sacudiu a cabeça. Eu tentei de todas as formas te odiar, mas surgiu um problema. Você não era a garota mimada que eu queria tanto que fosse, para que eu pudesse fingir que não sentia nada por você. Eu vi quem você era ali, naquela escada.
Uma mulher forte, decidida, carinhosa, divertida, um pouco carente e com uma generosidade impressionante com alguém que não merecia. O que eu sentia por você aumentou de um jeito tão insuportável que eu pensei que ia explodir se não te tocasse ali, naquele instante. Tentei me desculpar muitas vezes pelo modo como te tratei e tentei te convidar para sair uma vez ou duas. Mas como eu já tinha agido tão mal antes, você continuou a me tratar com indiferença, e isso me deixava louco. Eu sempre acabava dizendo a coisa errada quando estávamos juntos. Como naquele dia no posto de gasolina. Isso explica algumas coisas, franzi a testa. Era isso? Mas ele se sentia atraído por mim desde o começo, então. Max clareou a garganta, visivelmente desconfortável. A mentira, a parte que ocultei de você, é que quando liguei respondendo o anúncio, eu sabia que era você. Ou pelo menos achava que sabia. Haha, zombei. Não estou brincando, Alicia. Eu encontrei o anúncio por acaso. Sempre dou uma olhada nos classificados, para ver se encontro algo bom para o Marcos. Quando li o anúncio pensei que fosse piada. Fiquei imaginando quem poderia colocar uma coisa daquela no jornal. Não sei por que acabei ligando aquele anúncio a você. Ele sorriu nervoso. Um bocado nervoso. Ele me fitava e baixava os olhos rapidamente para nossas mãos entrelaçadas. Acho que foi por causa dos boatos que ouvi nos corredores da LL. Diziam que você precisaria estar casada por pelo menos 1 ano para receber sua herança, e o anúncio procurava um marido para curta temporada. Isso não me saía da cabeça. Uma vez ouvi você marcando alguns encontros no elevador, e pelo que entendi eram encontros às escuras. Presumi que só podia ser você a garota do classificado. De início pensei que ele tivesse brincando, mas a seriedade e o receio em seus olhos me fizeram entender que Max falava sério. Você sabia que era eu e foi me encontrar mesmo assim? Eu não tinha certeza, ele esclareceu. Era só uma suspeita na época. Eu liguei, e admito que fiquei aliviado quando não reconheci sua voz pelo telefone. Achei que estivesse enganado, mas eu precisava ter certeza que não era você, por isso fui até o fim. Quando te vi entrar naquela cafeteria, peraí, você tá me dizendo que sabia o tempo todo? Perguntei, horrorizada. Mas você ficou surpreso, eu vi nos seus olhos. E eu estava surpreso. Por mais que eu imaginasse que você seria capaz de fazer aquilo, uma parte de mim queria acreditar que não. Fiquei louco de raiva, Alicia. Como você pôde ser tão tola se expondo daquele jeito? Você podia ter se metido com um assassino, um traficante de mulheres ou sabe-se lá mais o que. Pode parar. Amaro já me passou esse sermão, respondi, atordoada. O que ele estava querendo me dizer, afinal? Não sei se entendi bem. Você casou comigo para tentar me conquistar, foi isso? Não, ele respondeu, mas sorriu. Estar perto de você para poder mostrar que eu não era o ogro que você pensava era um plano razoável, mas te manter longe de lunáticos era minha ideia inicial. E quanto à sua promoção? Ele deu de ombros. Na verdade, ser casado realmente me ajudaria, mas não casado com você, enfatizou. Eu não sou bobo, Alicia. Eu sabia o que a diretoria ia pensar, as suspeitas que ia levantar se me casasse com você. Mas o que eu podia fazer? Eu sabia que você ia se casar de uma forma ou de outra. Melhor que fosse comigo, já que eu não sou um serial killer nem nada. Se você fosse se casar com alguém que conhecesse, que realmente amasse, eu jamais teria interferido, mas com um total estranho, mesmo que você não me visse como eu queria, mesmo que ainda me olhasse com desprezo, preferi que fosse comigo. E juro que eu não queria cruzar a linha, Alicia. Seduzir você estava fora dos meus planos. Sua amizade para mim já bastava. Mas você... Eu tentei te seduzir de formas bastante inusitadas e você nem notou. Apontei. Eu notei, claro que notei. Mas você estava sensibilizada, devastada. Sua vida virou do avesso em questão de semanas. Pensei que procurar consolo fosse uma reação natural. Nunca imaginei que você pudesse ter se envolvido de verdade. E eu não fazia ideia de como você pode ser sutil. Com todas as histórias que ouvi sobre você e conhecendo o seu temperamento, achei que seria do tipo mais agressiva. Só peguei leve porque toda vez que tentei cruzar os limites você se retraiu. Tentei te conquistar aos pouquinhos. Não deu muito certo. Você me conquistou sem nem tentar, ele sorriu e acariciou suavemente a lateral do meu rosto. Eu não quis me aproveitar da sua fragilidade. Só que, caramba, Alicia, eu não sou de ferro. Cheguei ao limite naquela noite de tempestade. Ele sacudiu a cabeça. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Ter você ali em meus braços e ter que recuar.
Foi doloroso ver a decepção em seus olhos, o abandono. Sentimentos tão opostos ao que eu sentia. Espero que me perdoe por ter mentido e por ter bancado o babaca por tanto tempo. Não acredito nisso, falei, sacudindo a cabeça. Eu aqui me achando a malandra quando na verdade foi você quem me enganou esse tempo todo. Eu sabia que deveria estar furiosa, indignada, puta da vida até por ter sido enganada. Eu sabia, mas não era capaz. Como poderia? Max acabará de dizer que me queria desde o primeiro momento e que, daquele seu jeito, tentará me proteger sem pedir nada em troca. Eu não podia me zangar com isso. Que inferno, Max! Se você não fosse tão teimoso, as coisas estariam bem entre a gente há um tempão. Estou perdoado? Ele sorriu um pouco. Prometo que nunca mais vou mentir pra você. Por razão nenhuma. Era minha deixa. Isso quer dizer que vamos continuar casados por muito tempo? Perguntei sem pestanejar. Se você quiser, ele apontou inseguro. Avancei sobre ele, que perdeu o equilíbrio e caiu de costas na grama. E suspirou aliviado. Será que preciso ser mais direta? Ele sorriu largamente, uma mão em minha cintura, a outra colocando atrás da orelha uma mecha que caía no meu rosto. Eu não me importaria, falou. Então eu o beijei demoradamente, sob a sombra de uma árvore, com o vento brincando ao nosso redor. Quando ambos estávamos sem ar, ele me aninhou em seu peito, acariciando meus cabelos. Andei pensando em viajarmos um dia desses. Pode ser coisa rápida, um fim de semana ou feriado. O que você acha? Levantei a cabeça e apoiei o queixo em seu peito. Acho ótimo. A gente podia ir até Machu Picchu. Eu sempre quis conhecer as ruínas da civilização Inca, mas sempre deixei para depois, como se o Peru fosse, sei lá, o quintal de casa. Seu quintal é meio grande, ele riu. Acho melhor um lugar mais perto. Algo por aqui mesmo no Brasil. Aposto que posso descobrir um lugar bacana e exótico pouco visitado. O que você acha? Estou ouvindo. Uma pequena borboleta surgiu do nada e flutuou ao nosso redor, então pousou sobre a cesta de piquenique batendo as asas, parecendo contente. Por incrível que pareça, não tive medo. Estar com Max me deixava mais forte e mais segura. Eu poderia explodir de felicidade naquele momento. Max e eu estávamos casados e agora era para valer. Nada de prazos espreitando no calendário. Era real. E apesar de tudo o que havia acontecido em minha vida nos últimos meses, de ter perdido meu avô, ficado sem grana, me tornado uma assalariada, vendido meu carro e tido que depender de ônibus, eu nunca tinha sido mais feliz que naquele último mês ao lado de Max, ao lado do meu marido alugado. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Parágrafo Secreto. Se você se encantou com essa história, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo. Isso ajuda muito o nosso projeto a continuar dando voz a romances incríveis, como esse. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo episódio.